Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, nesse tempo de Quaresma. Liturgia de 20 de fevereiro de 2021, na Igreja Católica Apostólica Romana, no mundo inteiro. Sábado, depois das cinzas, a cor dos paramentos litúrgicos é roxa e no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Atendei-nos, ó Senhor, na vossa misericórdia. Olhai-nos, ó Deus, com toda a vossa bondade. Salmo 68, versículo 17. Oração do dia. Ó Deus eterno e todo-poderoso, olhai com bondade a nossa fraqueza e estendei para proteger-nos a vossa mão poderosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículos do 9b ao 14. Assim fala o Senhor. Se destruíres os instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo socorro ao necessitado, nascerá das trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. O Senhor te conduzirá sempre e saciará tua sede na aridez da vida, e renovará o vigor do teu corpo. Serás como um jardim bem regado, como uma fonte de águas que jamais secarão. Teu povo reconstruirá as ruínas antigas. Tu levantarás os fundamentos das gerações passadas. Serás chamado reconstrutor de ruínas, restaurador de caminhos nas terras a povoar. Se não puseres o pé fora de casa no sábado, nem tratares de negócios em meu santo dia, se considerares o sábado teu dia favorito, dia glorioso, consagrado ao Senhor, se o honrares, pondo de lado atividades, negócios e conversações, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei transportar sobre as alturas da terra e desfrutar a herança de Jacó teu pai. Falou a boca do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 86, versículos 1º ao 2º, 3º ao 4º, 5º ao 6º, refrão 11a. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Repetamos! Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Inclinai ao Senhor vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois o perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Repitamos, ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 5, versículos do 27 ao 32. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha vida. Êxodos, capítulo 33, versículo 11. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos.
Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com ele. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. É uma bonita reflexão sempre feita pelo Santini. Liturgia comentada. Um grande banquete, Lucas capítulo 5, versículos de 27 a 32. A Sagrada Escritura fala mais de banquetes do que de jejuns. Lá estão Abraão preparando um festim para os 3 visitantes. E mesa farta, Lote oferece aos 2 anjos visitantes. Ou o banquete oferecido pela rainha Esther para a ruína do odioso Amã. A ceia em que Jesus institui a Eucaristia, e o banquete do fim dos tempos, quando o Senhor, toalha na cintura, servirá pessoalmente a seus eleitos. Bom sinal, sinal de otimismo em relação à vida. Em suma, sinal de que a alegria é a nossa vocação e o jejum apenas faça contraponto com o júbilo e o louvor. Não admira que o nosso principal sacramento seja celebrado em torno de uma mesa. Irmanados em torno da mesa comum, todos com o mesmo e democrático pedaço de pão, somos convivas do Senhor. Há fome no mundo. Não há algo eventual, como os 7 anos de vacas magras que o Egito enfrentou no tempo de José, mas algo sistêmico, que resulta da própria natureza do capitalismo. Neste, o senhor mercado, com maiúsculas, pois é o ídolo de plantão, dita as regras, indiferente à dor e à angústia de uma legião de famintos. Escolhido o lucro como alvo principal, é impensável baixar o preço do trigo para que todos tenham acesso ao pão. A partir do século XIX, pelo menos, a sociedade se fez refém dos economistas. É deles o princípio cruel de que primeiro é preciso deixar o bolo crescer para depois reparti-lo aos pobres. Pois não era assim no início da igreja, não havia pobres entre eles. Quem possuía bens vendia tudo e partilhava para que ninguém ficasse sem o mínimo essencial. Se necessário, recorriam a outras comunidades, tal como fez Paulo, ordenando uma coleta em Corinto em favor dos fiéis de Jerusalém, conforme a segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. O magistério da igreja não se cansa de chamar nossa atenção para os mais pobres. Já no século IV, São Basílio da Cesareia ensinava: se cada um conservasse apenas o que se requer para suas necessidades correntes e deixasse o supérfluo para os indigentes, a riqueza e a pobreza seriam abolidas. Homilia número 6. Em nosso tempo, é no mínimo um escândalo a desigualdade material entre os fiéis que participam do mesmo banquete eucarístico. Enquanto alguns dissipam grandes valores em viagens e festas, o irmão, a quem deram o abraço da paz antes da comunhão, tem a energia elétrica cortada por falta de pagamento. Não é este o banquete que Deus sonhou. Orai sem cessar, irmãos e irmãs, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Orai sem cessar. Bem, vamos agora ao santo do dia. Eu quero dizer que vocês podem utilizar livremente esses vídeos e textos que estão nos meus endereços eletrônicos, porque foi Jesus que mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. O santo de hoje é Santo Eleutério. A biografia foi escrita pelo padre Evaldo César de Souza. Ele é missionário redentorista, ele é da Congregação do Santíssimo Redentor e escreve para o site a12.com.
Então vamos lá, mas antes eu quero dizer que tudo que está aqui da minha parte pode ser utilizado livremente no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. 20 de fevereiro é dia de Santo Eleutério. O nome de Santo Eleutério significa libertador. Assim, Eleutério, ao viver inteiramente para Cristo, conseguiu ser instrumento de libertação de erros e pecados para muitos. Viveu por volta do ano 470 em Tournai, região onde hoje está a Bélgica. Conta-nos a história que, quando menino, ele ouviu a profecia de que seria um bispo. Eleutério respondeu o chamado vocacional e entrou para a formação que o encaminhou ao sacerdócio e, mais tarde, à ordenação episcopal. Eleito como primeiro bispo de Tournai, Santo Eleutério foi um grande desbravador da fé que deu o seu sangue por amor ao rebanho. Santo Eleutério trabalhou arduamente para organizar a construção de igrejas, para incentivar vocações, formar o clero, enfim, tudo que foi necessário para lidar com a recém-nascida diocese. Grande pacificador, Santo Eleutério conviveu em meio a grandes conflitos, por isso, ao lidar com o povo de índole guerreira, teve que esforçar-se para levar a paz de Cristo para tantos corações. Promoveu uma sólida evangelização a fim de que o evangelho fosse estendido e entendido como um estilo de vida para o povo. Zeloso, perseverante, homem de oração, combateu as heresias e batalhou para o resgate de muitos pagãos. Santo Eleutério doou a vida em favor do povo e foi martirizado em 532. Mais um mártir de Cristo, hein? Santo Eleutério. Reflexão. Santo Eleutério, de caráter bem formado e no exercício prático do Sagrado Magistério, fez a obra de redenção ser conhecida pelo povo. Cristo morreu para a salvação de todos os homens. Esta é a redenção nossa. Não devemos, portanto, julgar os mais ricos, os pobres e nem mesmo os pecadores. Devemos condenar as más atitudes, os maus exemplos, mas nunca condenar aqueles que praticam tais danos. Pois Deus é fiel e justo, e só a Ele cabe o julgamento. Nossa missão aqui na Terra é praticar as boas obras, e com o nosso exemplo, quem sabe, converter quem pratica a iniquidade, o mal. Temos que converter aquele que pratica o mal, procuremos fazer isso. Com os nossos exemplos, Cristo não veio para salvar os justos, e sim os pecadores. Portanto, enquanto navegamos no mar da vida, tenhamos a consciência de que estamos todos na mesma embarcação, implorando a misericórdia do Senhor. Vamos agora à oração final. Amado Pai, Deus uno e trino, escolheste São Eleutério para o pastoreio dos fiéis, ajudai-nos a descobrir e viver nossa vocação, dedicando nossa vida ao serviço dos mais necessitados. Pedimos isso em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá. Acredite, creia. El Shaddai, se for para o seu bem, ele vai providenciar. E temos também a expressão do aramaico, dialeto de Jesus, que os evangélicos e protestantes dizem com a tônica na penúltima sílaba, Maranata, e os católicos dizem com a tônica na última sílaba, Maranatá. Agora não importa, né? Não importa porque o significado é o mesmo e somos todos irmãos, somos todos cristãos e irmãos. O significado é: vinde, Senhor Jesus, um dia ele vai voltar. Esteja pronto, pratique os valores teologais, fé, esperança e amor. Amor, caridade. Arrependa-se diariamente dos seus pecados, só por hoje, graças a Deus. Arrependa-se, porque é preciso a reconciliação com Deus. Quando pecamos, não estamos reconciliados com Deus, estamos afastados dele. Deus detesta o pecado. Então, arrependamos-nos. E no dia que Jesus voltar, irá nos levar para a vida eterna, onde haverá felicidade em plenitude. Como disse São Paulo apóstolo,
O sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Seremos glorificados. Shalom, Adonai, a paz para todos.